Bom dia, Pai do Senhor. Quem fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 5 de maio de 2026, uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, meu esposo, meus filhos, a vida desse mundo, essa irmã que vai estar do outro lado da administração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Alabalaxuri canta. Meu Deus, nessa hora também a gente vai estar hoje meditando em Salmos 67 e 68, amém? É os salmos que a gente vai estar meditando hoje, tá bom? O Salmo 67 é um pouco menor, 68 é maior, mas é para a glória de Deus, amém? Diz assim, Salmo 67. Para o mestre de música com instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo seu desse canal é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor. Senhor, que venha resplandecer sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Meu Deus, eu te peço, decanta, canta neste dia, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, porque, Senhor, o objetivo é que o canal João 3,30 seja uma bênção na vida dos irmãos, como tem sido na minha, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, quem nos guarda, quem nos fortalece. Senhor Deus, que a tua palavra seja ministrada através da minha vida com sabedoria, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça sempre. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Irmão, você viu a opressão que tá hoje pra mim passar. Até pra orar tá uma luta, sabe? Diz assim, Salmo 67. Para o mestre de música com instrumento de cordas, um salmo, um cântico. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que seja conhecido na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações, né? Esse salmo vai falar da grandeza de Deus. Porque o objetivo, assim, é sempre que o que? Que Deus, ele seja que é reconhecido, né? A salvação dele, a bondade dele, a misericórdia dele para com todo, né? Ali era com o povo de Israel, amém? Mas agora a salvação é para todos nós. Ele diz assim, louve-te os povos, ó Deus, louve todos os povos, exultem e cante alegre as nações, né? Então, pois governa os povos com justiça e guia as nações na terra. Quem guia as nações? É Deus, né? É Deus quem guia. Louve-te, ó povo, louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, o abençoe, que Deus os abençoe e o tema todos os confins da terra, né? Então, ele tá dizendo aqui que todos devem temer a Deus, né? Esse salmo é um salmo que ele vem falando de dentro do seu coração, assim, ecoando uma bênção sacerdotal ali sobre o povo de Israel, né? E para a nação inteira, que ele fala que todas as nações, né? Até os povos pagãos aqui, né? O salmista colocou no meio, tá? Com a adoração a Deus, né? Falando dos favores de Deus, que é óbvio, né? Que o mundo inteiro é favorecido por Deus, né? Se a gente prestar atenção, se a gente ver a grandeza de Deus, todos nós somos favorecidos, porque o sol nasce sobre os ímpios, né? E os não, e os ímpios e os não ímpios, né? A todos, né? Então, isso é muito interessante, igreja, né? Quando a gente vê as bênçãos de Deus, né? Que é tão abundante sobre o povo, sobre as nações, né? E não era diferente aqui com o povo de Israel, porque até os ímpios eram beneficiados, amém? Os povos pagãos dessa época que eram beneficiados, eles eram ricos, né? Eles eram em abundância, os jebuseus, os heveus, os hititas, né? Amonitas, eram povos que tinham a bênção de Deus na prosperidade, tá? Não tinha a salvação, mas tinha a prosperidade, né? Então, as nações ali, as demais nações, né? Elas também, né? Poderiam louvar a Deus só de ver ali a grandeza, a bondade que Deus havia preparado para o mundo inteiro, amém?
E então ele fala aqui que as nações se regozijam no Senhor quando virem a benevolência, o governo, a bondade de Deus, porque é Deus quem faz, não tem outro, né? Os feitos da bênção de Deus é tão grande, igreja, né? Com o povo da terra. Então, assim, do mesmo jeito ali com o povo da terra prometida, que era o povo de Israel, que ia entrar a bênção de Deus. Agora o Salmo 68 diz assim: para o mestre de música, Davi, um salmo, um canto. Esse salmo aqui é de Davi, e diz assim: que Deus se levante. É muito interessante, igreja, também. Cadê, gente? Que o salmo anterior, a gente sabe que o salmo é uma maneira de adorar a Deus, tá? Em adoração. Agora, este outro aqui, 68, diz assim: para os mestres de música, Davi com o salmo, um cântico. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus, né? E ele continua: alegre-se, porém, o justo e exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, né? O justo tem que se alegrar porque é Deus, né? Ele estava falando do justo aqui, né? Igreja, os ímpios parece que nunca vão ser desraigados da terra. É incrível, né? Tem hora que parece que eles se multiplicam. Tem hora que eu falo, meu Deus, as pessoas mais se multiplicam. Gente, você pensa que vai, daqui a pouco eles estão levantando, um levanta outro para perseguir, para caluniar, para defamar, para fazer uma obra da maldade. É só Deus. Cante a Deus, louve o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele, né? Então, né? E assim pereça os ímpios, é muito forte, né? Aí ele vai pro 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Quem é? É Deus em sua santa habitação. Ele já responde, né? Ó, Pai para os órfãos, defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação, né? Então, é algo que Deus, ele sempre quis, né? O cuidado com os órfãos e ele sempre defendeu os fracos, né? Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, tá falando aqui da saída do Egito, tá bom? A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus de Sinai diante do Deus, o Deus de Israel. Deste chuva generosa, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Então, essa chuva aqui, igreja, provavelmente foi chuvas de bênção, né, de Deus sobre a vida do povo, quando Deus tirou o povo, né, para a terra prometida. Então, assim, o povo foi abençoado, tá bom? Deu chuva generosa ao povo de Israel, né? Porque a bênção, a chuva é uma maneira de Deus abençoar o povo, porque quando o povo ficava rebelde, o Senhor fechava, cerrava os céus, né? E aí não chovia, então era uma... Lembra lá da época deixa eu ver, esqueci o nome dele, daquele filho de Davi, de Acabe, né, que teve fome, que eles falou assim, da parentela de Acabe, Acabe que não haverá chuva, né, durante 3 anos e meio, e não houve, né, então, é a maneira de Deus castigar o povo, tá bom? No 11. O Senhor anunciou as palavras e muitos mensageiros a proclamavam. Olha, quem anunciou, olha, é muito forte isso, né? O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam, então muitos, né, lembranças ali. Muitos irmãos ali proclamavam, né? Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte o despojo. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba são recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente, né? Então, é o cuidado de Deus para com o povo de Israel, tá bom? É uma forma aqui, você sabe que pomba, asas é maneira de Deus dizer, tá? É aqui uma maneira de, é uma linguagem, né? De uma hipérbole, geralmente a gente diz, né? Que é a maneira de Deus, né? Falar, exagerar, uma linguagem poética. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no Monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são montes de Bazã. Porque os montes escarpados estão com inveja do monte de Deus, né? Escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre, que é o Monte Sinai, tá bom? Monte Sinai, não, gente, Gente, qual é o nome do monte que Deus escolheu para si? Para a sua morada? É o Monte Sião, né? Sinai, o Monte Sião, tá? Que Deus escolheu para a sua morada, tá bom? Gente, já perdi a caneta aqui.
Então, aí ele continua falando, tá bom? Deixa eu até botar aqui que é o Monte Sião, para mim não esquecer. Aí ele continua no 17. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, o Senhor Deus levaste cativo muito prisioneiro, recebeste os homens como David, até mesmo os rebeldes, para estabeleceres morada, né? Cuidado de Deus. Bendito seja o nosso Deus Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas, né? Então, Deus suporta, Davi falando que Deus suporta as cargas, né? Então, e Deus suporta até as nossas cargas também, né? Nós que somos homens maus, Deus suporta as nossas cargas, né? Ele tem sido benevolente comigo e com você, porque ele é Deus, tá bom? Porque ele é misericordioso, aleluia, glória a Deus, né? Ele sempre cuidando, sempre zelando, né? Por amor da sua palavra, tá? E ele continua dizendo assim: certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor, eu os trarei das profundezas do mar, para que vocês encharquem os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terão a sua porção. Lembra do cão aqui de Jezabel, né? Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. Diz assim: à frente estão os cantores, depois os músicos, eles vão os jovens tocando tamborim. Tá? Tinha uma ordenança aqui para a tribo de Levi, tá? Dos cantores. Não era de qualquer jeito. Bendiga a Deus na grande congregação, bendiga o nome, descendente de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de tropas, e os príncipes de Zebulon, Naftali, né? Então, aqui as tribos, tá? A pequena tribo de Benjamim. Quando sempre fala da tribo de Benjamim, fala do primeiro rei, tá? Que é Saul, tá? Quando fala da tribo de Judá, é o segundo rei, que é Davi. A favor de vocês, manifesta Deus o seu poder, mostra, ó Deus, o seu poder que já tens operado para conosco por causa do teu templo em Jerusalém. Reis te trarão presente, né? O templo de Deus, Jerusalém, né? A gente lembra ali, Jerusalém, Judá, Jerusalém, o templo, Jerusalém onde ficava o templo do Senhor, tá bom? Aí vamos lá. Repreende a terra entre os juncos e a manada de touros, entre os bezerros das nações humilhados, tragam barras de prata, espalhe as nações que têm prazer na guerra, tá? Então, é tudo isso aqui, né? Deus, as coisas de Deus é tudo certinha no trilho, tá bom? Ricos tecidos venham do Egito, Etiópia, corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reis da terra, louve ao Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem ele trovejar com voz poderosa. Proclame o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas alturas, né? A majestade de Deus está sobre Israel. Igreja, é muito interessante, né? Peraí, tu és temível no teu santuário, Deus, é o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo, bendito seja Deus. Quando fala aqui do Deus de Israel, tá falando do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E Deus, igreja, é o Deus de Israel. Mas a gente sabe que Israel no Novo Testamento não aceitou Deus, tá? Então, acho muito estranho quando alguém, bandeira de Israel, não sei o que, gente, nada a ver, pelo amor de Deus, né? Os irmãos de Israel, eles vão ser nosso irmão, né? Eles são os primeiros que Deus escolheu, mas eles rejeitaram. E eles estão nas condições de todos nós agora, né? Se confessarmos e reconhecermos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, aí sim, eles são enxertados, né? São salvos. Então, não adianta, né? A gente às vezes querer idolatrar Israel, porque não tem lógica para idolatrar um povo que não aceitou Jesus, amém? Eles nem nos consideram, eles consideram o Senhor, eles consideram Cristo como um líder religioso, né? Dos cristãos, né? Então, mas vai haver paz, né? No tempo certo. Deus agir e cumprir a sua palavra, né? Israel já está no centro da terra, né? 1948, capital. E agora, recentemente, Jerusalém foi reconhecida como capital de Israel. Então, né? Pelo Donald Trump, tá? Acho que foi em 2017, 2018. Então, coisas recentes, né? Estão acontecendo, né? Por isso que os dias estão andando rápido. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e tenha aí uma tarde abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, fiquem na paz. Abençoe.